a lei da atração não é uma coisa nova e não é uma coisa antibíblica. E não adianta uma questão de crer ou de não crer. É uma lei. É uma lei. É a lei, são as leis que regem o universo. É assim como a lei da gravidade, por exemplo. Nenhuma diferença faz em uma pessoa ao crer na lei da gravidade ou não crer. Se ele subir para cima de uma casa ou de uma árvore e pular, a lei da gravidade chama tudo que é mais pesado do que o vento para o centro da Terra. Ninguém foge disso. Assim são as leis da atração e as leis das vibrações, ou a lei da vibração. Assim como uma abelha, por exemplo, ela pega uma espécie e polariza a outra espécie. É a mesma coisa. Quando o humano vibra, essa vibração está entrando em contato com o Deus Todo-Poderoso, com a substância divina. E é a partir daí que o universo trabalha para criar, para gerar. O mundo que hoje existe, os resultados que hoje existem, as forças poderosas, invisíveis, espirituais, para que gere alguma coisa, ela tem que entrar em contato com nossas vibrações. Tem que estar primeiro dentro de cada humano. E aí cada humano vibra aquilo que está dentro de si. Por isso que eu tenho falado. O pessoal que tem ensinado a respeito dessas leis, tanto da lei da vibração como da lei da atração, o que eles ensinam está corretíssimo. Não tem nada errado nisto. O que eu estou mostrando e ampliando ou complementando é a maioria das pessoas que conhece e que até usam as leis da atração como a lei da vibração, a motivação, a causa que faz eles usar é apenas o resultado pelo benefício em si. Então o erro deles está, eu volto a repetir uma frase muito conhecida de Jesus: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pois é, se uma pessoa, aquelas pessoas que usam as leis da vibração como da atração, e não entender que o Senhor Jesus não se trata de um símbolo religioso, é só você pensar. Todos os homens que já pisaram nessa terra, no passado morreram e nenhum deles ressuscitou. O único que ressuscitou foi o Senhor Jesus. Por si só, isso já tem algo a nos ensinar, a nos dizer. Então, assim sendo, o Senhor Jesus, ele é o único que venceu a morte. No Espírito Santo, que é o agente de Jesus na terra, está ele, o Espírito Santo, é a maior autoridade sobre as leis da atração, as leis da vibração e todas as demais leis. Porque a fé que chama a existência, como Hebreus diz, a fé que chama a existência as coisas que se esperam, é o alinhamento dessas leis. Ainda que não chame lei da vibração e nem lei da atração, mas a fé é onde se encontra o humano com a crença correta, com o alinhamento correto de todas as leis. É onde o espiritual se conecta com o humano e vice-versa. É onde o poder do humano, as vibrações do humano, entra em polaridade com a grande fonte da vida, que é Deus. Esse Deus que se humanizou em Cristo. Então, o erro do pessoal que não reconhece, primeiramente, que esvazia o poder que há em nome de Jesus. Por quê? Porque a base de fé deles não são a Bíblia. Porque acha, até desvazia a Bíblia, acha que a Bíblia é apenas um livro. E não é. E em toda a Bíblia, Deus se revela como uma personalidade. Eu sou o vosso Deus, o Deus que fala convosco. Vocês são meu povo, eu sou o seu Deus. O Senhor Jesus, ele foi aquele que humanizou Deus, a maior vibração.
de todas as vibrações humanas esteve em Jesus. Nele habitou corporalmente a plenitude de Deus. Em Jesus. Então, quando se usa só a lei da atração e não tem a revelação disso tudo, alinha o nome de Jesus com o nome de qualquer um outro. Ah, Jesus foi um grande líder, mas fulano também foi. Entende? Esvazia o nome todo-poderoso de Jesus. Palavra como essa. Faça tudo em nome do Senhor Jesus. Eles ignoram. Quem não tem o filho, não tem o pai. Está na Bíblia. Eles ignoram. Sem mim, não tem salvação. Eles ignoram. E aí também esvazia o nome de Deus. Ah, Deus é a energia criadora. Correto? Deus é espírito. Deus é a grande substância amorfa. Correto? Ele é espírito. Mas esse Deus, ele se humanizou. Ele tem uma identidade. Ele é o grande eu sou. Então as pessoas que usam a lei da atração, ignorando esse ponto, o erro não está na lei da atração ou na lei da vibração. Está nesse esvaziamento do nome de Deus. Mas a lei por si só, ela é boa. Só para você ter a dimensão da grandiosidade de tudo isso que nós estamos falando. Se você já leu em Apocalipse, você encontrará em Apocalipse que quando a besta assumiu o governo, na medida que a besta irá assumindo o governo, que já está no nosso mundo, sempre esteve, cada vez mais está chegando para o ponto crucial, no tocante aos recursos, no tocante ao dinheiro. Você encontrará ali em Apocalipse 13, que vai chegar um momento em que qualquer humano que não admitir que serve a besta, o sistema financeiro irá lhe retalhar, irá lhe bloquear. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 16, 17. Ou seja, suponhamos que uma pessoa trabalhou a vida inteira colocando os seus recursos, suas economias, o seu dinheiro no banco, que é o que todos estamos andando para esse fim, já não mexer mais em dinheiro em espécie, mas sim tudo digital. Tudo já está preparado e, na verdade, já está quase lá. Então, vamos lá. O cristão está alertado em Apocalipse que vai haver o selo da besta. O Espírito Santo é o selo do Deus vivo. Quem tem o Espírito Santo tem o selo daqueles que é candidato a morar lá no reino, o selo. Então esse selo vai ter que produzir testemunho que de fato ele está apto e digno de fazer parte do reino. E esses que vão fazer parte do reino são os mesmos que irão ressuscitarem na primeira ressurreição. Então, enquanto que o selo do Espírito é o selo de Deus, a Bíblia fala sobre o selo da besta. E o sistema financeiro vai dizer, ou vai chegar ao ponto, de quem não assumidamente recebeu o selo da besta, e assumidamente dizer eu pertenço à besta, que é um sistema de governo opositor a Cristo, que hoje já se vê, né? Então, quem não tiver o sinal da besta não terá nenhum tipo não conseguirá fazer negócio, não tem como ter uma vida normal financeiramente, porque esse será excluído de todo o sistema financeiro. Não compra, não vende, então você sabe que, humanamente falando, é impossível um ser humano sobreviver sem que ele possa comprar ou que ele possa vender. Então vamos entender esse ponto aqui. E aí, quando esse ponto chegar, o pessoal, obviamente muitos que não estão no nível da fé, irão negar a Cristo, mesmo os que andam em Cristo. Mas é nesse mesmo tempo que você encontra ali em Apocalipse 12 que Deus dará asa para a sua igreja e as conduzirá a igreja para um deserto, e a besta irá mandar soldados armados, que está ali na figura de água, atrás da igreja. Porém, além de não encontrar a igreja
a Bíblia fala que a terra irá abrir sua boca, irá engolir os soldados que a besta mandou atrás dos da igreja. Qual é o propósito? É acreditando eles que vão eliminarem, sabe, qualquer foco de pessoas que creem em Deus. Então, o propósito que o sistema financeiro é simplesmente tirar a condição dos judeus sobreviverem na terra. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Apocalipse 12h06. Quando o dragão viu que havia sido lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Apocalipse 12:13-17. Aí você vai encontrar em Isaías 35 a seguinte expressão: O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria e cantará, a glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Sarom, eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas, e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá, e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 35:10. e o deserto, que era um deserto sem vida, se alegrará disto. Disto o quê? Da igreja chegar no deserto.